2 semanas sem uma gota de chuva em Bauru e a prefeitura aproveita para consertar a cidade. Força-tarefa tapa buracos, mas a população reclama da demora do serviço. Na entrevista do dia, o superintendente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu destaca os diferenciais da unidade, que completa 50 anos. Começa agora o Unesp Notícias desta quinta-feira, 29 de junho. Boa noite. 14 dias sem chuvas em Bauru e as equipes da Secretaria Municipal de Obras aproveitam para consertar os problemas causados pelas tempestades de verão. Mas o ritmo do trabalho desagrada a população. A Operação Tapa Buracos é a primeira frente de trabalho. Até agora, mais de 14 mil foram consertados na cidade e a previsão é de que esse número chegue a 30 mil. A Prefeitura conta com a ajuda de uma empresa terceirizada para fazer a manutenção das vias. Na região das Chácaras Bauruenses, o trabalho é realizado por 15 funcionários da Secretaria desde maio. A força-tarefa é para restabelecer o acesso de mais de 1.000 pessoas que moram no bairro. Nós esperamos justamente esse período de baixa do nível de chuva, justamente porque aqui nesse caso específico o rio diminui bastante a sua vazão, o que permite que a gente consiga dar esse tipo de intervenção que nós estamos dando aqui no local. E aqui é uma região que o rio, apesar de agora ele apresentar um fluxo muito baixo, com qualquer chuva ele aumenta o seu nível de uma forma muito rápida. Nós mostramos aqui no Unesp Notícias que as fortes chuvas de janeiro derrubaram a ponte de madeira que dava acesso à região. Na época, o prefeito Clodoaldo Gazeta decretou estado de emergência e a Defesa Civil do Estado vistoriou as condições dessa e de outras pontes da cidade, para avaliar a gravidade dos danos e uma possível liberação de verbas estaduais. Como o dinheiro não veio, a prefeitura precisou se virar. A secretaria aproveitou que já possuía essa galeria pré-moldada e começou as obras para a construção da nova ponte. O custo estimado é de R$100 mil. Além dessa atividade de implantação dessas galerias, nós estamos tendo também o cuidado de efetuar aqui uma atividade que vai permitir com que eventuais transportes de alguma vegetação que venha com essa chuva não faça o entupimento e assim cause o desabamento da estrutura. Nossa expectativa de término dessas obras é até o final do mês de julho, liberado para acesso. Aqui no Parque Roosevelt, o desafio da Secretaria de Obras é acabar com essa erosão, resultado das fortes chuvas que atingiram Bauru no início do ano. Para a população, só resta esperar. A dona Lindinaura mora há 5 anos no bairro. Na época de chuva, convive com a rua de terra que vira um rio. Agora, com a seca e o buracão, os transtornos são outros. Vira um rio aqui assim, sabe? E fora o lixo também que o povo joga aqui, né? E não para limpo. Muitas vezes a gente fica meio de plantão aqui falando para o povo não jogar, mas não adianta. Além da grande quantidade de lixo espalhado ao redor, a erosão trouxe outro problema preocupante. A tubulação de esgoto se rompeu e os resíduos são despejados no solo. A gente sofre agora com o buraco. A prefeitura veio e tentou fazer uma forma de o povo não ter acesso muito ao buraco, mas acabou jogando terra no meio da rua. A população depois começou a jogar entulho. E a gente que sofre com esse mau cheiro o dia inteiro, principalmente à noite. Quando começa a ventar, o mau cheiro de esgoto vai para dentro de casa. Nossa expectativa de término lá da erosão do Roosevelt até final de agosto, a gente acredita que a gente já vai estar numa condição bem melhor. E a partir de setembro a gente deve iniciar essa atividade de vegetação, replantio, que é quando a chuva deve estar retornando até para ajudar na recuperação dessa mata, que ajuda, dessa vegetação que ajuda na estabilização do aterro. No entanto, a promessa da prefeitura não anima muito quem convive todos os dias com a situação. Está bem devagar o movimento aqui. Ele chega muito tarde, igual esse horário mesmo já está parado, você não vê movimento de nada. Eu acho que a população aqui do Parque Roosevelt que precisa mesmo é asfalto, é comodidade. A gente vive abandonado, é entulho para todo lado, é mato para todo lado, a prefeitura não procura os donos dos terrenos para fazer a limpeza e a gente sofre. Vira e mexe, eu fico matando aranha dentro de casa, escorpião,
Até cobra já foi. E cadê a prefeitura? Cadê o prefeito para nos ajudar? E o tempo deve favorecer o trabalho da prefeitura pelo menos para os próximos dias, porque não tem previsão de chuvas para Bauru. A massa de ar frio que mantinha o tempo estável começa a perder força e amanhã já pode chover na região sul do estado. Para Bauru tem possibilidade de chuvas apenas para o fim de semana, mas a chance é baixa. Agora a umidade do ar é de 38%. Os ventos sopram a apenas 2 km por hora. Nesta quinta, a mínima foi de 16 e a máxima de 26 graus. Amanhã os termômetros devem variar entre 16 de novo e 25 graus. Depois do intervalo, a gente recebe o superintendente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu. Ele fala do trabalho de referência feito na unidade, que completa 50 anos agora em julho. Voltamos já já. O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu completa 50 anos agora em julho. A unidade oferece atendimento público exclusivamente de procedimentos de alta complexidade. O hospital dispõe de 500 leitos, sendo 50 deles destinados apenas à UTI. Para falar sobre a relevância do HC-FMB, recebemos o superintendente da unidade, o professor doutor André Balbi. Professor André, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Prazer é meu, né? Muito obrigado pela chance de estar por aqui. Professor, o hospital nasceu dessa necessidade de os alunos se formarem, se aperfeiçoarem, só que ao longo desse meio século ele foi muito além. Hoje a gente pode dizer que ele é uma referência no ensino e na pesquisa? Com certeza. Nesses 50 anos o HC cresceu muito do ponto de vista assistencial, que na verdade nós temos um compromisso de assistência à população que nos procura, mas também por estar ligado à Faculdade de Medicina, ele cresceu muito em termos de pesquisa e de ensino. Então hoje o hospital é uma escola completa, onde se faz pesquisa de ponta, onde se faz uma assistência de alto padrão, tá? E o ensino bastante bem avaliado, né? Onde se tem curso de medicina e de enfermagem. Né? Em relação a esse atendimento, a essa vertente assistencial, atendimento à população, né? Uhum. Que é muito importante, o hospital ele é considerado um dos melhores do estado de São Paulo e ele tem um trabalho exemplar na área de transplantes. Uhum. São cerca de 200 procedimentos desse tipo realizados por ano, né, professor? Isso, perfeito, tá? E como que o hospital chegou a esse nível de excelência, chegou a se tornar uma referência nessa área? Por quê que foi por esse caminho? Então, o hospital de ensino ele procura fazer coisas mais complexas, né? Na verdade, o nosso objetivo é atender o paciente tanto do mais simples até o mais complexo, né? E transplantes de órgãos é uma área bastante complexa que interessa ao hospital porque permite uma diferenciação do corpo clínico, né? Atende o paciente com necessidade e também traz para a gente um recurso financeiro SUS um pouco maior, né? Então, para um hospital que depende 100% do SUS, quanto mais procedimentos complexos forem feitos, mais arrecadação ele tem e, portanto, pode investir mais no seu crescimento, né? O transplante, a gente faz, nós temos hoje o programa de transplante de rim, de fígado, de medula óssea e vamos iniciar o próximo ano também de coração. Né? Transplante de rim é o mais frequente, né? É o mais antigo programa, é o mais bem sucedido e hoje do interior de São Paulo é o lugar que mais faz transplantes, né? Ganhamos, entre aspas, né? Ganhamos de centros como Ribeirão Preto, como Campinas, que antes faziam mais do que a gente, né? Isso é uma coisa muito interessante para a gente, muito boa de se falar, né? O hospital mantém também uma unidade de atendimento ao paciente com acidente vascular cerebral. Essa unidade especial, quais são os diferenciais dessa estrutura em relação ao atendimento que normalmente se faz a esse tipo de paciente? Então, Larissa, é uma unidade que ela está pronta para atender o paciente com AVC, acidente vascular cerebral, de imediato, né? A gente sabe que quanto mais precoce o atendimento médico e multiprofissional, menos sequelas o paciente com AVC ele vai apresentar. Então a gente tem uma estrutura pronta para que o paciente chegue até 4 a 6 horas após o primeiro sintoma, ele já chegue na unidade de AVC, ele já faça um exame de imagem, ele já vá para um tratamento específico, né, que é a trombólise, né? Ou a parte hemodinâmica, e ele saia com uma sequela mínima, né? Isso é muito importante, principalmente no paciente mais jovem, mais produtivo. A gente consegue devolver o paciente à sociedade nas condições que ele nos procurou antes de ter o AVC.
Então o ganho disso, em termos de qualidade de vida, é muito grande e compensa qualquer esforço. Só que isso exige um investimento grande que foi feito no hospital, tanto em recursos humanos quanto em tecnologia. Então hoje nós temos uma unidade com 10 leitos específicos para o AVC, pronto para atender o paciente que chega de imediato dentro da janela que a gente fala, né? Que é entre 4 a 6 horas. E esse paciente, especificamente no caso de AVC, ele chega por que porta? Ele é encaminhado pelo Estado, pelo serviço? Geralmente pelo SAMU, pelo serviço de urgência, isso. De urgência e emergência? Emergência, isso. Não importa se é um paciente de convênio, se é um paciente de SUS, o que importa ali é a história que ele conta e o SAMU já tem um preparo para identificar esse paciente e levá-lo rapidamente até a nossa unidade para que ele seja atendido de imediato. Um outro serviço inédito, inclusive, num hospital, né, público, é o serviço de atenção e referência em álcool e drogas. O hospital, ele trata e reabilita dependentes químicos e de que forma, professor? Isso foi um programa do governo do estado, né, quando o hospital FOHC foi autarquizado, ele passou a ser financiado pelo estado, nós ganhamos algumas unidades adicionais ao complexo, ao complexo HC. Uma das unidades foi um hospital referenciado para atendimento de álcool e drogas, primeiro do interior de São Paulo, né? E ele recebe os pacientes da região toda, né? Há um tratamento inicial de desintoxicação e depois de acompanhamento ambulatorial, né? Então, hoje nós estamos tendo pacientes, inclusive de São Paulo, que vão para lá, por ser um hospital diferenciado especificamente para isso, né? O que nos dá uma boa chance de tratar o paciente rapidamente e também devolvê-lo à sociedade para que ele fique isento aí desse vício, né, da droga ou do álcool. E por todos esses serviços de excelência específicos que são realizados no hospital e pelos 50 anos vão ser muito bem comemorados, né? Atividades serão realizadas na semana que vem para marcar esses 50 anos? Isso, a gente tratou com bastante carinho esse aniversário porque é um marco, né? 50 anos, né, é de desenvolvimento não só do hospital, como também de Botucatu, que é uma cidade que gira em torno de um hospital, praticamente, né? Muitas pessoas mudam para Botucatu por causa do HC para se tratar lá, né? Então a gente fez uma programação que se inicia nesse sábado, dia 1º, e vai até o dia 7, na sexta-feira. Cada dia tem uma atividade. Nosso site tem toda a programação, né? E no dia 7, que é o dia oficial do aniversário do HC de Botucatu, vai ter uma solenidade no período da tarde, que a gente vai trazer alguns ex-pacientes que nasceram no HC, que foram atendidos inicialmente, né? E vai ser uma solenidade buscando o futuro, olhando o passado, que a gente fala, né? Então a gente vai revalorizar muito quem foram os pioneiros do HC, né? Para mostrar o esforço que as pessoas tiveram e a visão que elas tiveram, né, em termos de tempo, né? Que depois de um tempo de 50 anos passados, existe hoje uma estrutura muito importante que eles criaram, ajudaram a criar e que a gente tenta ajudar a manter. Tá certo, professor. Muito obrigada por sua participação aqui. Obrigado, prazer. Prazer. O Nesp Notícias fica por aqui. Se você quiser rever o conteúdo desta edição, é só acessar o site da TV Unesp ou a página no Facebook. Um bom fim de noite para você. Tchau!